Direto pra Toca da Raposa, informação ao vivo de momento. Matheus Pereira treinou, não treinou, acertou a saída dele pra Rússia ou fica no Cruzeiro? No YouTube tá lá, o Pansieri nesse solão, hein, bicho? Tem que ter passar um protetorzinho aí, filho, nesse testão, Pansieri. Vamos com as informações do Cruzeiro. Matheus Pereira tá aí? Esse cabelinho amarelo atrás de você aí é o Matheus Pereira? Tá passando atrás de você no campo? Ah, não, eu confundi. Boa tarde, Pansieri, tudo bem? Boa tarde, Thiago. Um abraço pra você, pra quem nos acompanha aqui no Esportes, pra quem tá ligado com a gente aqui na Itatiaia. Eu falo do Cruzeiro em nome de Sócio 5 Estrelas, com planos a partir de R$ 9,90. Pra você também saber mais, você vai ser um Sócio 5 Estrelas, você entra no site e vai também adequar o seu modo aí, o seu pacote pra ser aquele apoiador do Cruzeirão. O Matheus Pereira treinou, essa é a informação, participou da atividade, vimos o Matheus Pereira chegando ali no campo, inclusive temos imagens, né, pra turma que tá ligada com a gente no YouTube, imagens essa do nosso Anderson Porto, do Matheus Pereira chegando aqui no campo de treinamentos da Toca da Raposa, ao lado dos companheiros para fazer essa atividade comandada pelo técnico Leonardo Jardim, já na preparação também para essa partida contra o América no sábado, valendo essa vaga na final do Campeonato Mineiro. E tinha muita dúvida, Thiago, se teria a participação do Matheus Pereira por tudo aquilo que estamos contando desde ontem, tudo aquilo que estamos explicando desde ontem. Realmente a proposta do Zenit da Rússia existe, é uma proposta na casa de 20 milhões de euros, fazendo a conversão 118 milhões de reais, mas aí que vem a história importante de tudo aquilo que a gente está falando. Depende do jogador, depende do Matheus Pereira, depende do entendimento de quem cuida da carreira do Matheus Pereira. Inclusive quem cuida da carreira do Matheus Pereira esteve no fim de semana aqui em Belo Horizonte, com certeza conversando com o jogador, conversando também com a diretoria do Cruzeiro, quando levaram também, né, levaram essas ideias, né, do jogador e levaram essa proposta para o Alexandre Matos e para o Pedro Lourenço, que vão dar essa decisão. Por parte do Cruzeiro, a informação que temos que não teria problema. Poderia aceitar sim essa proposta, poderia aceitar esse negócio para que ele deixasse o Clube Celeste. Lembrando, muita gente fala assim, mas a Rússia não é um grande centro. Ontem você explicava, né, Thiago, você esteve lá na Copa do Mundo e viu muito da Rússia. É uma ideia do jogador criar o filho longe do Brasil. Não é um dos grandes centros esportivos, óbvio que não. Não é Portugal, não é Itália, não é Espanha, não é França, mas não é Alemanha, mas poderia ser um caminho, ou seja, está nas mãos do MP10, mas a informação de momento é essa. Ele treinou com os companheiros normalmente, ouviu as instruções do Leonardo Jardim aqui na Toca da Raposa, onde falamos ao vivo. Thiago. Boa, Emerson Pansieri. Olha no YouTube aí o MP10, o Matheus Pereira tá treinando. Olha, ontem o cenário, né, a informação dava conta de que a proposta era muito boa, que o Cruzeiro topou e que colocou nas mãos do Matheus Pereira essa decisão, como já explicou o Emerson Pansieri, ele tá avaliando. Tem o desejo de jogar na Europa. Quando ele diz isso, né, a Europa é muito grande, então pode ser em Portugal, pode ser na França, pode ser na Itália, na Espanha. A Rússia já é um pouquinho mais afastada, né? Não é a Europa Central, já está ali até geograficamente muito mais para a Ásia do que para a Europa, mas São Petersburgo ainda está na região europeia da Rússia. E como eu disse ontem, né, cidade espetacular, mas pode não ser o desejo esportivo do Matheus Pereira. Eu acho, viu, Ale Oliveira e Alexandre Simões, que fica muito ruim pro Matheus Pereira essa situação. Porque o torcedor, em boa medida, já estava cansado daquela historinha. Vou, fico. Aí então tá bom, então pintou a chance aí. Então vai, meu filho. Aí agora não vai também. E na rede social, eu falei até mais cedo aqui com o Eduardo Costa, nas enquetes que fazíamos, boa parte, tô vendo no chat do YouTube aqui, uma boa parte da torcida do Cruzeiro querendo que ele deixasse então o Cruzeiro. Eu acho que se ele ficar, tomara que ele fique, que ele arrebente com a camisa do Cruzeiro, que ele seja o jogador decisivo que o torcedor espera, mas vai ter que mostrar mais. E a torcida tá criando um ranço, viu, Ale? Porque, por exemplo, é uma semana de definição, né, pro Cruzeiro, né? Tem um jogo difícil contra o América, vai jogar na casa do adversário, enfim. Tem uma semifinal, né? Uma decisiva de semifinal, e o assunto é a saída ou não do Matheus Pereira ainda, né?
E você imagina a situação do treinador, né? Treina com esse cara no time titular, arruma uma outra solução, faz uma outra formação, e essa indefinição, né? A verdade é que o Cruzeiro deixou nas mãos do jogador, né? De quem cuida da carreira dele para ter uma definição. A impressão que eu tenho é que pro Cruzeiro, não só pra torcida, né? Mas pro Cruzeiro, já que ele não tá satisfeito, né? Já que já manifestou que gostaria de sair e tal, a Rússia é a única coisa que pintou lá fora. Não adianta ele sonhar com Inglaterra, com Espanha ou um outro centro mais desenvolvido do futebol, porque não tem essa possibilidade. Então agora está nas mãos do jogador, vamos ver o que ele decide, mas que evidentemente isso bem não faz pro Cruzeiro, não faz, né? Porque era para estar falando exclusivamente focado na semifinal do Campeonato Mineiro. E Alexandre Simões, eu não sei se você tem essa mesma percepção desse certo ranço que vai se criando, né? Porque fica essa história, vai, não vai, uma hora ele que fala, agora é a proposta que surge. O Thiago, e é interessante, né? Porque o Matheus Pereira, embora seja uma história curta no Cruzeiro, né? É um cara que tem um simbolismo muito importante, porque depois do momento que o Cruzeiro viveu ali de Série B, que foi muito traumático pro torcedor, 3 temporadas consecutivas jogando a Série B do Campeonato Brasileiro, tecnicamente, é o maior cara que o Cruzeiro teve, né? E ele chega 2023, sofre aquela lesão e depois na reta final da temporada mostra toda a sua qualidade e traz uma esperança muito grande do torcedor. O cara vira o MP10, vira uma referência do time, vira ídolo do torcedor e tem bola pra isso, tá? E tem bola pra isso. E eu acho que esse é o ponto principal, né? Tomara que esse momento que o Matheus Pereira está passando, né? De poder ir pro futebol russo ou seguir no Cruzeiro, que a decisão que ele tomar, tá? Seja encarada por ele com todo o compromisso que o futebol atual exige. Eu não tenho dúvida da qualidade técnica do Matheus Pereira e do quanto ele pode ser importante ainda para esse time do Cruzeiro. Tá? O tanto que ele pode ser importante ainda para esse time do Cruzeiro. Ele é um jogador diferenciado, mas ele precisa querer ser um jogador diferenciado. Porque existe a diferença entre o ser e o querer ser. Tá? Então que o Matheus Pereira possa aproveitar esse momento, né, para poder dar uma virada na carreira dele, na trajetória dele, porque ele tem muita bola e que ele possa fazer essa bola aparecer, se ele seguir no Cruzeiro, tomara que ele siga, ou se ele for jogar no futebol. Minutos direto pra Toca da Raposa, mais do Cruzeiro. Que reforço é esse que chegou em Pansieri? Ô Thiago, reforço esse que trabalhou inclusive com o Matheus Pereira. Eu tô falando do Matheus Gamarra, jogador que vem do futebol do Atlético Paranaense, vem do Furacão emprestado até o fim da temporada para o Cruzeiro. O Cruzeiro emprestou o Tevez, garoto Tevez, para o Furacão. Então a apresentação do Matheus Gamarra. E eu perguntei para ele como foi essa negociação quando chegou o nome do Cruzeiro. Nome que é muito conhecido na América do Sul, nome forte que é conhecido na América pelos títulos, tanta história que tem a grandeza do Cruzeiro. E ele respondeu que realmente é um momento muito importante da carreira dele. Boa tarde para você, Gamarra. Boa tarde. É uma história muito fofa, porque todo mundo tem aqui uma história especial. Mas minha história pegou um pouco mais forte porque eu já estava jogando profissionalmente e aí chegou a pandemia, a gente voltou para o interior e a gente não percebia muito bem o salário, então esse dinheiro que eu tinha, o que eu pouco ganhei, tratei de deixar a um lado, então voltei a trabalhar porque eu sempre falo, eu não devo para ninguém. Nunca fiquei com ninguém, então não tem vergonha para voltar a trabalhar, voltar a tocar no chão, porque quando a gente esquece da gente de onde saiu, aí o caminho vai ser um pouco difícil. Mas para mim, minha mãe e minha família me ensinou muito bem que a gente não tem que esquecer o passado, a gente valora mais o que está vivendo agora. Para mim é muito importante estar agora no Cruzeiro, porque é um time muito grande e comparando daqui a 5 anos atrás e estando agora,
A gente nunca ia imaginar isso. Mas uns dia a dia, onde eu ia trabalhar, eu sempre tinha na cabeça de que eu tinha que voltar mais forte ainda. E aí surgiu a possibilidade de voltar emprestado para um time do Outubro de lá. Joguei aí 6 meses e Deus tocou a mim, você tem que ir jogar aqui. Então minha vida deu a volta de 360 graus e aqui estou muito feliz agora. Esse então, o Matheus Gamarra comentando uma história específica de quando chegou a pandemia e ele largou o futebol na ocasião, foi trabalhar também com outras atividades, né, até um pouco mais fortes assim, né, foi ajudar, enfim, outras questões, né, de longe do futebol para ganhar uma grana e também sustentar. Hoje, sendo jogador do Cruzeiro, ele contou um pouquinho dessa história também, jogador que já participou da atividade junto com o Matheus Pereira. É o Cruzeiro nessa preparação para o duelo contra a equipe do América. E sobre o Matheus Pereira, para atualizar, já trouxe informação antes do intervalo, ele participou normalmente da atividade, ou seja, continuou o plantão, até porque lá na Rússia, Tiagão, são 18h44 e a janela fecha amanhã, dia 20. Se tiver que bater esse martelo, tem que ser ainda hoje, né? Pra trocar documentação, pra correr com registro. Exato. Então, fica de plantão aí, Panseira. A qualquer momento você volta com novidade.